meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós sabemos pelas Escrituras e pela própria intuição que é vontade de Deus, é vontade de Jesus e dos apóstolos que nós estejamos congregados, que nós estejamos reunidos em algum lugar. Sim, mas nós devemos e precisamos estar reunidos em templos de argamassa, em templos de pedra, como dizem alguns, em choupanas, ao ar livre também, no sítio de um irmão, como acontece com nossa igreja, mas nós precisamos estar congregados, nós precisamos estar próximos, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Isso é uma coisa intuitiva. Como tem muita gente aí lutando contra o sistema religioso e mandando esvaziar a igreja, e nós que temos boa consciência, nós sabemos que isso aí é uma grande falácia, é uma loucura, bem dizer, por que não dizer uma falta de responsabilidade dessas pessoas, principalmente que eles se dirigem a um grupo diversificado de pessoas. Há pessoas ingênuas e muitas vezes jovens, mas há pessoas maduras também, que sabem discernir muito bem as coisas pela própria faixa etária, pela experiência no Evangelho e por uma forma de raciocínio diferente. É o que nós chamamos de boa consciência. Não basta a pessoa ter o Espírito Santo de Deus. É preciso que ela também desenvolva uma boa consciência. Então, eu já fiz vídeos em que eu encaminhei diversos versos bíblicos provando escrituristicamente que há indicação escriturística de que nós estejamos congregados. Não que as congregações estejam vazias, porque você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar das Escrituras. O que você vai encontrar, e nós vamos começar hoje com um exemplo só, de que nós precisamos ficar congregados. Como eu fiz vídeo mandando 4, 6 exemplos, e esses exemplos foram desprezados, desdenhados, debocharam até da interpretação, eu agora vou fazer vídeo com pelo menos um por um. Eu vou usar comentário bíblico, porque talvez não mude nada na mente das pessoas que são teimosas, das pessoas que são persistentes no seu erro. Mas pelo menos eu estou fazendo uma coisa mostrando que esses versos bíblicos, que têm base escriturística, não são de uma interpretação minha. Eu não vou usar todos os comentários bíblicos que eu tenho em casa. Eu vou usar apenas 2. Né? Eu vou usar apenas 2. O versículo bíblico de hoje, que mostra, prova, demonstra, como prova documental de que há indicação bíblica escriturística para nós ficarmos congregados, vamos ver aqui na Bíblia King James atualizada, que tem como base também a Ferreira de Almeida Fiel. A Ferreira de Almeida Fiel. Hebreus 10, verso 25. Olha o que diz na Bíblia King James. Hebreus 10, 25. Isso aqui é uma prova documental da correção desse versículo. O que diz Hebreus 10, 25? Não abandonemos
não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Quer dizer, já tinha gente fazendo uma evasãozinha, né? Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O dia aí é o dia da vinda do Senhor, né? Que ninguém sabe. Então, na Bíblia King James, no texto que vocês ouviram, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O texto fala por si próprio. Mas, como nós somos bobinhos e temos pouco entendimento, nós precisamos ver o comentário da Bíblia de Estudos King James. Então, diz a própria Bíblia, que é uma das melhores Bíblias de estudo, né? Não existe a melhor. A King James e a Scofield, que eu tenho, são Bíblias de estudo muito boas. A expressão grega, aqui traduzida por abandonemos, transmite o sentido original de deserção. Aí dá como referência Mateus 27, 46 e 2 Coríntios 4, 9, 2 Timóteo 4, 10 e 16. Deus planejou a igreja para que os cristãos pudessem ser companheiros de caminhada, exortando e sendo exortados pelo Espírito e uns aos outros. Você vê aqui que fica bem clara a comunhão, a chamada koinonia e a eukoinonia. A comunhão de cada um com Deus no Espírito e a comunhão entre as pessoas na presença do Espírito Santo de Deus. Então, aqueles que preconizam tão pressupostamente, inteligentemente, que as pessoas esvaziem as congregações, estão fazendo uma coisa tola, estão propondo uma coisa tola e completamente contra o Espírito Santo de Deus. E, continuando, pelo Espírito e uns aos outros em amor fraternal. Por isso não é concebível a teoria do culto exclusivo e distante da comunhão dos irmãos. 1 João 1, verso 3. Tá? Então, isso fala, esse é o comentário da Bíblia King James quanto ao verso 10, o capítulo 10, verso 25. Essa King James basta, mas vamos ver outra. Na Bíblia Scofield, eles dão ênfase mais, é o texto em si. Hebreus 10, 25. Essa é a Bíblia de Estudo Scofield. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. É uma diferençazinha no texto, mas prova aqui a obrigação. Não é, digamos, recomendação, é praticamente a obrigação de nós estarmos congregados, como diz Hebreus 10, 25. Agora, o velho comentário bíblico Moody, né, de Everett Harrison, e quem escreveu isso aqui em Hebreus foi um especialista em Novo Testamento. Vamos ver o que o comentário bíblico Moody, muito conhecido, muito usado, respeitadíssimo, diz quanto no caso Hebreus 10, 25.
O comentário do verso 25. Assembleia e comunhão são duas evidências da fé vital. Eu vou repetir. Assembleia e comunhão são duas evidências da fé vital. Quando o zelo descai e a fé vacila, o desejo de manter comunhão com os outros crentes também se enfraquece. O estímulo do versículo 24 se torna possível através da congregação. Quando os cristãos se reúnem, eles se exortam mutuamente ao serviço frutífero e à comunhão ininterrupta. Aonde está a indicação para nós esvaziarmos as nossas congregações? O que eu só tenho em mãos com um verso bíblico só, que é no caso Hebreus 10, 25, é justamente o contrário. Tem gente propondo aí fazer coisa de acordo com a vontade de Satanás e completamente contrário à vontade do Espírito Santo de Deus. Vocês estão vendo que não é minha exegese, é uma exegese da King James, é uma exegese do comentário bíblico Moody. O perigo da apostasia está emboscado na falha dos crentes em se reunirem e se ajudarem mutuamente, em encorajamento mútuo. Está na página 696 do volume 2 do comentário bíblico Moody. Então, mais uma prova aqui da necessidade, melhor dizendo, exigência, de nós estarmos reunidos, congregados em assembleia. Né? E eu vou, no caso, repetir. Quando o zelo descai e a fé vacila, o desejo de manter comunhão com outros crentes também enfraquece. Viram, meus amigos, que são detratores, esvaziadores das congregações? Como é que vocês desafiaram? E só num versículo bíblico, eu vou ver se eu faço pelo menos um versículo por dia, com esse tipo de comentário bíblico, usando esses e outros comentários que eu tenho. Muito bem. Quando os cristãos se reúnem, eles se exortam mutuamente ao serviço frutífero e à comunhão ininterrupta. Bom, então aquele desafio de apresentar nas Escrituras uma prova de que nós não precisamos estar congregados caiu por terra, né? Venceu o bom senso, venceu a boa consciência. Vamos utilizar mais um comentário bíblico só. Eu sou enjoadinho às vezes, né? Esse é o outro comentário bíblico que eu tenho, dos mais comuns aqui no Brasil, que é o comentário bíblico do Novo Testamento, do Radmacher, do Allen e do Wainhouse. Né? Vamos ver o que ele diz aqui de Hebreus 10, 25, que está no Novo Testamento, na página 658. Eu estou dando isso porque você pode ter esse comentário em casa e vai saber que eu não sou nenhum homem falacioso, né? Ele comentando Hebreus 10, 25, diz: observe que caridade e boas obras precisam ser estimuladas. Está aqui grifado estimuladas, pois não acontecem por acaso. A palavra grega traduzida por estimular em português significa mais paroxismo, convulsão. Neste contexto, fala do tremendo impacto benéfico que os cristãos podem causar uns aos outros. Quer dizer, é como se fosse uma convulsão coletiva. Ele está falando aqui não apenas da necessidade e da conveniência de estarmos congregados, como isso é um verdadeiro paroxismo, uma verdadeira convulsão
levando as pessoas a uma exortação mútua, à prática de boas obras. Eis porque o autor exorta os hebreus a congregar-se e a manter-se unidos. Viram, meus amigos? Olha aqui, Hebreus 10, 25. Quando fizerem comentários dos meus vídeos, cortando tudo em pedaço, o Carlos fala um pedacinho, vocês falam 2 horas. Agora eu estou fazendo aqui do meu modo, já que vocês desdenharam dos exemplos escriturísticos que eu dei. E aos seus simpatizantes eu estou dando aqui a prova de que não é uma, digamos, exegese do Carlos, não. É uma exegese de pastores e teólogos de outros países, inclusive. Eis porque o autor exorta os hebreus a congregar-se e a manter-se unidos. É provável que alguns cristãos deixassem de comparecer às reuniões da igreja por talvez temerem perseguições. O autor não usa a palavra usual para igreja em grego, no sentido de uma igreja invisível, não. Porque pode ser que o termo já tivesse passado a significar o corpo espiritual e invisível de crentes. Em vez disso, é muito importante, em vez disso, usa uma forma composta da palavra sinagoga para significar especificamente o local de reunião dos cristãos. A congregação local é onde a mensagem do Evangelho é pregada e a palavra de Deus é aplicada às circunstâncias de nossas vidas. Muito bem. Então, nós apresentamos aqui, porque eu já vi vídeos, você tem que provar, vocês têm que provar na Bíblia, nas Escrituras, que nós temos que nos mantermos congregados. Aqui está a prova. Eu estou usando nesse vídeo apenas um versículo, Hebreus 10, verso 25. Eu usei o comentário da Bíblia King James, o comentário bíblico Moody e o comentário bíblico do Novo Testamento de Wayne House. Então, além do texto ser bastante claro, os 3 comentários da King James, do Moody e do Novo Testamento deixam claro. Essa, então, é a prova documental escriturística somente da passagem de Hebreus 10, 28, mostrando que quando alguma pessoa ou um grupo de pessoas vier com aquela conversa de esvaziamento das congregações, porque nós somos portadores do Espírito Santo e não precisamos mais habitar em templos de argamassa, aí você já tem um argumento aqui para falar, porque essa turma é bastante teimosa. Então, hoje eu vou ver se eu faço só esse vídeo com Hebreus 10, 25. Eu acho que ficou bastante claro. Ok? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Nós vamos escolher um outro versículo que fala sobre a mesma coisa. Necessidade de nos mantermos unidos, congregados em comunhão. Ok? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Use sempre as Escrituras, porque ela tem a resposta que você precisa, que nós precisamos. Até o próximo vídeo.